Bom, pessoal, o assunto de hoje é a água. Então vamos lá. Bom, a água, ela está presente em quase todo o nosso planeta. Nós encontramos água na hidrosfera, na atmosfera, no solo, encontramos água no corpo dos seres vivos. Aí você me pergunta, se existe tanta água assim no nosso planeta, por que se fala tanto em economizar água? E aí eu te explico. Porque a maior parte da água que existe no nosso planeta é água salgada. Apenas 3% da água que existe no nosso planeta é água doce. E não é aquela água que a gente põe açúcar. É a água dos rios, a água dos lagos, das geleiras, aquela água que a gente utiliza no nosso dia a dia, ok? Então, eu vou mostrar aqui no gráfico para vocês entenderem um pouquinho melhor da quantidade de água doce e salgada que existe no nosso planeta. Se você dividir a água que existe no nosso planeta em 100 partes, como eu fiz aqui, você vai conseguir entender que apenas 3 dessas 100 partes representam água doce. O restante, tudo representa a água salgada que existe no nosso planeta. Então, apenas 3% da água que existe no nosso planeta é água doce. Aquela água, pessoal, ela é encontrada na natureza em 3 estados físicos, que são eles: sólido, líquido e gasoso. A água em estado sólido, por exemplo, pode ser considerado o gelo, pode ser considerado a neve. É quando as partículas da água estão mais juntinhas, então ela fica em estado sólido, né? Sólido, algo que eu consigo segurar. A água em estado líquido, por exemplo, o suco, a água que eu utilizo para o suco, a água que bebemos, que está em estado líquido, né? Já a água em estado gasoso, posso considerar que é o vapor. Por exemplo, se eu pego uma panela com água e coloco no fogo para ferver, quando essa água ferve, começa a sair aquele vapor. A água está aquecida, começa a sair aquele vapor. Então, aquele vapor é a água em estado gasoso. Aqui estão algumas utilidades da água, né? Para que usamos? Usamos água na nossa limpeza, na nossa higiene, como por exemplo, para escovar os dentes, tomar banho, lavar a louça, lavar roupa. Usamos água para preparar os alimentos, né? Usamos água para irrigar o solo e as plantas, né? Ir lá e regar o solo e as plantas. Usamos água para produzir eletricidade, água para beber. Então, observem as grandes utilidades que a água tem para a gente. Tem diversas utilidades, né? Aqui estão apenas algumas. E falando aqui na parte de beber, né, beber água, que é muito importante. O nosso corpo, ele é composto por muito líquido e nós precisamos beber água para não desidratar. A água, para que possamos beber, tem que ser uma água potável. Para que a água ela seja considerada adequada para beber, ou seja, uma água potável, ela precisa de ter algumas características. São elas: essa água precisa ser incolor, ou seja, sem cor, insípida, sem gosto, e inodora, sem cheiro. Então, para que a água seja assim considerada própria para beber, é necessário que ela tenha essas 3 características aqui. A falta de água pode inclusive levar um ser vivo à morte, pois o ser vivo ele precisa de água para realizar várias funções vitais no seu corpo. E para vocês terem uma ideia, grande parte do corpo do ser vivo é composta por água. Aqui nós temos até uns exemplos no livro. O corpo de um ser humano adulto tem 70% de água, de um bebê 80% de água, um tomate tem 94% de água na sua composição, uma água viva 98% de água. Então aí dá para vocês terem uma noção do quanto a água é importante para um ser vivo, e a falta dela, inclusive, pode levar esse ser vivo à morte, né?